Meus queridos, a paz do Senhor, louvamos a Deus, agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Eu quero neste momento, antes de falar aqui a palavra, apresentar aqui os nossos irmãos. Irmão Elisir, põe-se de pé. O Elisir eu conheço desde bem pequeno, as suas artes, né? O Tiago ele tem uma dívida com o Tiago. O Tiago deve estar chegando aí. Eles brincando de carrinho de rolimã e quebrou o braço do Tiago. E me deu trabalho. Não esqueço não. Coisa de menino. O pai dele foi meu cooperador nosso ali, vice-pastor, quando eu pastoreava a igreja do Nova Esperança. E Deus já o levou, o pastor José Raimundo. Mas é uma pessoa que a gente aprendeu a amar muito mesmo, irmão José Raimundo. Deus abençoe, irmão Elise, bem-vindo, em nome de Jesus. Mais alguém? Me parece que temos mais um jovem ali, né? Sobrinho da irmã ID. Prazer, bem-vindo. Era daqui. Oh, Jesus. Então, vamos mudar esse termo aí, era, né? Bem-vindo à sua casa. Muito bem. Amados, choveu muito hoje, né? Graças a Deus pela chuva. Não só hoje, mas também ontem. Ontem à tarde, praticamente quase que a tarde toda. E no início da noite, muita chuva. E nós louvamos a Deus por isso. Eu tenho um costume seguinte. Eu só não ministraria a palavra de Deus se não viesse ninguém. Mas se veio 2 ou 3, é porque a palavra que a gente preparou é para esses, não para aqueles que não vieram. Então eu tenho uma palavra para estar falando aos irmãos aqui nesta noite. E não é justo que eu disperse os irmãos sem a palavra de Deus. Até porque em lugar nenhum na Bíblia, jamais o Senhor Jesus despediu o povo vazio, o povo em vão. Sempre quando ele despedia a multidão, despedia o povo, é porque o povo já havia recebido aquilo que precisava de receber. Então vamos à palavra. Evangelho de João, capítulo 16, por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 16, e o versículo bastante conhecido, o versículo 33. Vamos à palavra de Deus. Se vocês puderem colocar em pé, para nós não perdermos o bom costume. Isso aqui não é um mero costume, mas é um bom costume da gente ler a palavra de Deus na posição em pé. Capítulo 16 e versículo 33. Eu vou ler uma vez, mas deixa eu perguntar primeiro, quantos trouxe Bíblia, né? Quantas Bíblias nós temos aqui? Levante a Bíblia. Olha, temos algumas Bíblias. Então você que tem, dá uma olhadinha quem não tem, e pede permissão de você aproximar dessa pessoa para juntos nós lermos este versículo. Amém? Capítulo 16 e o versículo 33. Diz assim, eu vou ler uma vez e depois vocês vão ler juntos o mesmo verso. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja, por favor. Amém. Eu quero pegar essa parte do versículo aí. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar a Deus mais uma vez? Feche os seus olhos
e oremos a Deus. Amado Deus, nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos, te louvamos pelo alto privilégio de estarmos aqui na sua casa, de acabar, Senhor, de ler a tua sacrossanta e poderosa palavra. Pedimos ao Senhor que tu venha falar conosco nesta hora e que a tua palavra alcance a mente, o coração de cada um dos teus filhos aqui, e que sejamos tocados, que sejamos cheios, que sejamos, ó Deus, transformados pelo poder da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo de uma maneira sobrenatural. Ser conosco e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Antes de eu iniciar aqui a palavra, é até bom eu falar algo aqui aos irmãos. Eu pensei que eu nem iria conseguir falar hoje, devido a um fato que ocorreu comigo hoje, durante o dia. Ontem à noite eu recebi uma convocação lá do meu trabalho, que hoje pela manhã eu tinha que estar na academia, porque há uma possibilidade de eu receber uma promoção agora no mês de maio. E tinha que estar lá na academia para fazer um exercício físico. E fui fazer esse exercício físico, meus amados. E quando eu terminei o exercício físico, eu fui parar no Hospital das Clínicas. A pressão caiu, foi para 4,5 a minha pressão. E fiquei no Hospital das Clínicas, fui medicado, a pressão... Eu sempre tenho a pressão baixa, a minha pressão nunca foi pressão alta. A minha pressão é 11 e pouquinho, quando chega muito é 12, sempre quando eu meço. E quando eu saí da academia hoje, a minha pressão estava 8,5, e estava mais ou menos próximo do que é normal, porque a minha pressão, como eu disse, é de 10, 11 por aí. E passei agora à tarde, o corpo mole, aquele mal-estar. Cheguei e dizia a minha esposa, não sei como que vai ser, mas graças a Deus, agora à tardezinha eu me senti bem melhor. E como eu preparei essa palavra ontem, parece até que eu já estava mais ou menos precavendo. E então, por isso que estamos aqui, para estar ministrando aos irmãos nesta noite. Eu estou falando isso que de repente eu posso fazer alguma troca aqui, falar alguma coisa trocada, os irmãos me perdoam, porque senão depois fala assim, o pastor, né? Então eu já estou me justificando antes, porque hoje eu já... Então vamos à palavra. Eu quero falar nesta noite, queridos, sobre ânimo. Sobre ânimo. O versículo que acabamos de ler, a palavra de Deus diz o seguinte, faço questão de repetir. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, disse o Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa palavra ânimo, que o Senhor Jesus aqui, ele traz para nós na sua palavra. O ânimo, vamos aqui discernir o que primeiramente vem a ser isto. O ânimo, sem dúvida alguma, ele é um atributo da alma. Eu percebo, à luz da palavra de Deus, que o ânimo, ele é um agente que nos motiva, ou por que não dizer, é um agente motivador da nossa vida. Se nós não temos ânimo,
a vida ela fica sem sentido. E, sem dúvida alguma, a vida fica bem difícil de ser levada, de ser vivida. Se não tivermos ânimo, nós não podemos, vamos lá, olha só, nós não podemos viver os nossos sonhos. Se nós não tivermos ânimos, nós não temos condições, aliás, de lutar pela realização dos nossos objetivos. Se nós não tivermos ânimo, nós nos paralisamos, estacionamos, enfim, deixamos então de produzir, deixamos até mesmo de viver. E Jesus, amado, ele nos ensinou a ter ânimo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às aflições. É tanto que o versículo que acabamos de ler, Jesus foi bem claro em dizer: no mundo tereis o quê? Aflições. Ele não disse que no mundo nós não teríamos aflições. Ele não disse que o mundo seria um mundo de mar de rosas. Pelo contrário, o Senhor Jesus aqui diz que no mundo tereis aflições. Em outras palavras, no mundo vocês serão afligidos, no mundo vocês passarão por adversidades, no mundo vocês terão, enfim, dificuldades, terão lutas, pelejas. Aí o que ele diz? Mas ele diz: tende bom ânimo. Quer dizer, em meio às lutas e aflições, Jesus nos ensina a não perder o ânimo. Eu sei que muitos de nós, hora e outra, quando nós nos deparamos com alguma circunstância que nos aflige, que nos perturba, ou que nos angustia, a primeira coisa que bate é aquele desânimo. Você perde a força, a vontade, a coragem de continuar. E logo bate o desejo de voltar atrás, de desistir, de chutar o balde, como diz, de arrebentar a boca do balão, assim por diante. É as reações que muitas das vezes nós temos diante, às vezes, de alguma adversidade, diante de alguma aflição, de algo que nos perturba e que nos angustia. Primeiramente, amados, eu quero nesta noite falar, antes de eu falar aqui como nós devemos agir, eu quero falar primeiramente o que causa, quais são as causas do desânimo hoje, nos dias em que nós vivemos, que de repente, algum de nós podemos estar vivendo. Número 1, o que causa o desânimo? O poder da comunicação negativa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Ouça o que eu vou dizer. Uma palavra pessimista, ela leva-nos ao desânimo. Sim ou não? Vocês acreditam que sim? Uma palavra pessimista. O que é uma palavra pessimista? Acho que não precisa aqui buscar dicionário, não precisa aqui falar muito, porque acredito que muitos de nós, talvez alguns aqui, e por que não dizer a maioria, já ouviram uma palavra pessimista, uma palavra negativa. Você não vai dar conta, você não vai conseguir, você não vai ser ninguém na vida, ou coisa assim semelhante. Muitos de nós, quem sabe, ouvimos, temos ouvido palavras desta natureza, comunicação negativa. Olha, amados, Elias, deixa eu usar o personagem Elias aqui, que ele enquadra muito bem aqui. A palavra de Deus diz, depois de Elias ser ameaçado por Jezabel, e vocês devem lembrar da ameaça de Jezabel com relação a Elias. Qual era a ameaça? Jezabel queria pegar Elias por tudo e matar o profeta Elias. Jezabel queria tirar a vida de Elias. E o que a história bíblica nos conta em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 2? Elias, então, preferiu fugir para o deserto, esconder-se da rainha, esconder-se de Jezabel. Refugiou-se, segundo a Bíblia, debaixo de um zimbro. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele pediu a morte. E o desânimo tomou conta da vida do profeta.
Ele perdeu aquela força de continuar lutando. Ele perdeu o ânimo de continuar profetizando e pregando contra até mesmo aos profetas de Baal, a idolatria daquela época, o reino daquela época, inclusive contra Jezabel. Ele pede então a morte. Ainda hoje, há pouco, eu ouvi alguém dizer, há pouco, aqui na igreja. Interessante, quando essa pessoa me disse isso, eu disse, a gente se sente assim de vez em quando, não é mesmo? E lembrei exatamente disso que eu já havia lido. Eu tenho certeza que muitos de nós que aqui estamos, já chegamos em uma circunstância de pedir a morte. Eu quero morrer. Essa semana nós aconselhando um casal, e questão de ética é lógico, não falarei nome jamais, mas aconselhando um casal, vivendo uma circunstância difícil, uma circunstância que tudo indicava, uma destruição total de uma família. E lembro quando a minha esposa perguntou para a esposa o que ela estava sentindo, e ela disse em alto e bom som, eu quero morrer. Quantos de nós, às vezes, diante de circunstâncias, nós não chegamos a este ponto de pedir a Deus a morte? O que é isso? O que causa isso? É o desânimo, porque o desânimo toma conta de tal forma que você não quer outra coisa, a não ser pedir a morte. Exemplo, profeta Elias. Pede a Deus a morte. Deus, eu quero morrer. Jezabel quer me matar. Simplesmente porque eu preguei a verdade. Simplesmente porque eu falei a verdade. Então eu quero morrer. Meus amados, outro exemplo para mim concluir o meu pensamento aqui, que se encontra no livro de Êxodo, que a Bíblia nos conta um fato interessante. Perdão, livro de Êxodo não, deixa eu conferir. 1 Samuel, o exército de Israel, uma certa feita, o exército de Israel temeu diante dos seus inimigos. Conta-se a história de Davi e o gigante Golias. Se você depois quiser conferir em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10 e 11, a Bíblia nos conta que o exército de Israel temeu diante das ameaças do gigante Golias. E o que aconteceu este temor? O que fala de temor? Amado, quando o medo bate, a maioria das vezes, eu não vou falar que em via de regra geral, me entenda por favor, mas muitas das vezes quando o medo bate, quando o medo toma conta, é porque o desânimo está ali, está arraigado ali. E a Bíblia diz que quando o exército de Israel temeu diante das ameaças do inimigo, quer dizer, eles perderam todo o ânimo. Quer dizer, em outras palavras, nós não vamos conseguir. Esse gigante vai nos devorar, vai nos detonar, vai nos derrotar, porque ele é muito maior do que nós. Esse gigante, nós jamais vamos consegui-los, jamais vamos conseguir de vencê-los. Era mais ou menos assim a visão e a concepção do exército de Israel, quando então este exército, diante das ameaças e das afrontas de Golias, a Bíblia é clara em dizer que eles se desanimaram, que eles perderam a força, que eles temeram o gigante. E para mim fechar essa parte aqui, um outro exemplo, agora esse é bastante conhecido, de Números, capítulo de número 13, verso 27 a seguir, que conta a história daqueles espias. Os irmãos lembram? Quando Moisés então envia os 10 espias para que eles fossem à terra prometida, e eles voltaram com um relatório desanimador. Qual foi o relatório? Eles chegaram a apresentar o relatório ao homem de Deus e diz assim: olha, nós não vamos conseguir. Existem gigantes lá na terra que vão devorar nós todos. Nós não vamos conseguir tomar posse daquela terra. Olha, amados, o desânimo, a causa do desânimo são essas palavras negativas. Por mais que o gigante realmente exista, e ele existe nas nossas vidas ordianas. Olha, se eu falar aqui nesta noite que eu não enfrento o gigante, ou que você não enfrenta gigante, isso é uma utopia. Sem falar que nós temos um grande gigante pela frente, que é este mundo, que tenta nos destruir, nos detonar. Você sabia que nós estamos num campo minado, um campo de batalha, numa guerra travada?
Há uma guerra espiritual, mas parece que muitos cristãos ainda não acordaram para isto. Tem muitos filhos de Deus que ainda estão adormecidos. Parece que estão em outro mundo, e não no mundo espiritual do qual eu me refiro, com relação a uma guerra travada que existe hoje. É tanto que Paulo, em Efésios capítulo 6, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Para quê? Para que possais estar firmes, inabaláveis, constante, contra as ciladas, as astutas, as ciladas e das armadilhas do diabo. Tomai sobre vós a armadura, para que então possais resistir o dia mau. Oh, meus queridos irmãos, não há como negar que nós vivemos em um mundo, que vivemos circunstância, por que não dizer, de muita guerra e de muita luta. Aonde as palavras negativas, o pessimismo, ele tenta nos desanimar e nos neutralizar e nos parar. Eu vejo que muitas pessoas, lamentavelmente, por não ter o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, deixa ser dominado por essas palavras negativas. Não, pastor, não vai dar certo, não. Não, pastor, põe N uma dificuldade. As palavras negativas é um agente desanimador. Cuidado, meu querido amado irmão. Segunda coisa que causa o desânimo, além das palavras negativas, é como nós reagimos diante das adversidades. Como você tem reagido, como nós temos reagido diante das adversidades, diante das lutas. Se você estiver enfrentando um momento de adversidade, ouça o que eu vou dizer: não desista, não pare, não estacione. Não é essa a solução. Não, pelo contrário. O desânimo irá tomar conta da sua vida se você desistir, se você parar, se nós pararmos. E eu vejo na palavra de Deus o próprio Jesus dizendo aqui: olha, tem de bom ânimo. Quer dizer, em outras palavras, não desista, não pare, não estacione, vá adiante. Quer dizer, em outras palavras, é o mesmo que eu vejo também o Senhor e o Espírito dele falando a mim e a você nesta noite. Olha, eu não prometi a vocês que vocês não teriam essas dificuldades, essas adversidades. Pelo contrário, eu prometi o seguinte: que vocês, em mim, vocês terão paz. Olha, amados, se nós estamos em Jesus, se nós de fato temos o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas, as lutas vêm, as dificuldades vêm, as adversidades aparecem. Ou seja, as palavras também pessimistas também vêm. Mas uma coisa nós temos que ter em mente: que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E Ele é o motivo de nós não pararmos, mas continuarmos a nossa peleja. Olha, deixa eu dizer algo mais que eu anoto aqui aos irmãos, um versículo bíblico que Salomão diz no livro de Provérbios 24:10. Salomão escrevendo, ele diz o seguinte, Salomão, Provérbios 24, versículo 10, ele diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia. Irmão, pelo amor de Jesus, anote este versículo aí, principalmente essa palavra frouxo. Eu sei que para mim chegar numa pessoa e falar assim: você é um frouxo, talvez pode servir de afronta, mas não é eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Se você se tornar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Irmão, o próprio Salomão está dizendo que se eu me tornar frouxo no dia da adversidade, no dia da angústia, o que vai acontecer? A minha força vai desaparecer. Está entendendo? Provérbios 24:10. Vai desaparecer. Veja, meu amado, que na hora da adversidade, o que nós temos que fazer? É sermos fortes no Senhor, que é a nossa fortaleza. E não cedermos à aflição. Não, por mais que ela nos abate.
Mas a palavra de Deus está dizendo: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Terceira coisa que causa o desânimo. Terceira coisa. 2 Coríntios capítulos, esse eu faço questão de ler, todo o versículo. 2 Coríntios, capítulo de número 7, se você quiser me acompanhar, por favor, vamos lá. Capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, e o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Eu já encontrei, diz assim a palavra de Deus. Preste bem atenção, versos 5 e 6. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. O apóstolo Paulo disse, em outras palavras aqui, sabe o que ele está dizendo aqui? Que ele quase se desesperou da vida por ter sofrido tantas perseguições. Aí quando chega em 2 Coríntios capítulo, se você ler o contexto, você vai confirmar isso que eu estou dizendo. Aí quando chega em 2 Coríntios capítulo 7, ele diz que quando chegou a Macedônia, ele não teve descanso. A Bíblia diz que ele sofreu combates por fora e temores por dentro. Ou seja, a coisa para Paulo não foi fácil. Se você ler a história dele, inclusive eu sou admirador das histórias de Paulo, das cartas de Paulo, porque a gente vê um homem que realmente soube escrever e falar o que é padecer, sofrer por amor ao Evangelho e por amor ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele não perdeu o ânimo em momento algum, pelo contrário, ele achou força e achou graça de Deus para continuar na peleja, na batalha, na luta e não desanimar. Amados, nós temos, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa aqui com muita propriedade para os irmãos, para a igreja do Senhor, parte da igreja que aqui está. Eu sei que a gente vive circunstâncias e situações que a gente olha para todos os lados e a gente não vê nenhuma saída. A força desaparece, o desânimo quer tomar conta. O que fazer? Eu já vou adiantar algo aqui que está mais adiante. Eu vou adiantar aqui. Nós temos que procurar força, mesmo aonde que a gente nem imagina que tenha. Nós temos que achar força para vencer a adversidade, porque nós temos uma promessa de Deus. Ele diz: no mundo tereis aflições. Não desista, tenha ânimo. Eu venci. E nós temos que acreditar nisso. Jesus, ele venceu. E sem dúvida alguma, nele nós somos mais do que vencedores. Alguns que dizem assim, este versículo acrescenta aqui, quando Jesus disse, eu venci, aí alguns põem assim, vós vencereis também. Não está bem assim o versículo, né? Mas nós temos base na Bíblia para dizer, sem dúvida alguma, que nós, em Cristo, porque a própria palavra diz, nele, nós somos, sim, mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Agora, nós não podemos, de maneira alguma, deixar que as lutas da vida, essa luta com o esposo, com o filho, no trabalho, na igreja, aonde quer que seja, nós não podemos deixar que essa luta nos desanima, por mais que ela venha nos abater. Nós temos que continuar na peleja, temos que continuar lutando, porque na verdade a vitória é nossa,
Em nome de Jesus. Quarta coisa, vamos adiante mais um pouquinho, eu vou acelerar um pouco aqui. Quarta coisa que causa um desânimo. Quarta coisa, questões biológicas e patológicas. Que questões são estas, pastor? Deixa eu dizer. Pode ser uma doença, algo próprio da química do organismo, como uma questão hormonal. Como eu disse há pouco, hoje mesmo à tarde, por uma questão de uma pressão, de uma queda de pressão, eu passei hoje, amado, o dia, uma boa parte do dia, com aquele corpo totalmente tomado pelo desânimo, por uma questão patológica. Eu não sei se vocês já ouviram, quando a pessoa está doente, eu já tive essa experiência, de eu ir visitar a pessoa no hospital. Você já viu o quanto que as pessoas, quando está doente, com uma doença que ele sabe que é uma doença um tanto assim complicada, difícil, você já percebeu o quanto que ele ou ela fica humilde, se quebranta? Tem pessoas, amados, eu já fui visitar pessoas no hospital, que antes de adoecer, amados, eram prepotentes, era aquele tipo de crentes assim, né, se achava, o fulano. Aí quando bate a doença, a gente vai lá no hospital, até a voz, irmão, fica humilde. Ah, pastor, ora por mim, eu não sei o que vai acontecer. Aí você vê assim, oh Jesus, a pessoa quebranta. Às vezes Deus usa esses meios para quebrantar, né? Eu recebi uma profecia essa semana, inclusive de um irmão, depois eu vou testemunhar. Eu só vou falar aqui por partes e por enigmas, mas alguém me ligou do Rio de Janeiro, um pastor muito amigo meu. E ele disse, pastor, estou ligando para profetizar algo na vida do senhor, que Deus me mandou. Esta semana vai acontecer isto e isso. Isso foi na segunda. Esta semana vai acontecer isto e isto e isto na vida do senhor. E eu tomei posse. Irmãos, não é de ver quando na sexta-feira aconteceu exatamente o que ele falou. Eu lembrei na hora da profecia. Lembrei na hora. Depois eu vou contar maiores detalhes com relação a isso, mas não agora. Vamos aqui à questão, então, estamos falando de questão biológica, patológica, isso também causa desânimo, sim, causa. Mas tem uma outra questão, eu não posso deixar de falar, a quinta. Qual é a quinta coisa que causa o desânimo? A ação, a influência, o agir de Satanás. Isso também causa desânimo. O inimigo, ele quer minar a nossa fé. O diabo, a Bíblia diz que ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. Esse é o ofício do diabo. Tríplice ofício. E todos nós sabemos disso. Está lá em João capítulo 10. Ele veio matar o quê? Não é só matar o corpo físico, matar a alma. Mas ele veio matar sim, amado, a nossa força, o nosso desejo. Matar os nossos sonhos, nossos projetos e objetivos. Ele vem roubar a nossa fé. E a gente percebe que o diabo, nesses últimos dias, ele em parte, ele tem conseguido tirar do coração de muitos a fé. Tem muitas pessoas que não acreditam mais em muita coisa. E se eu posso dizer, não sei, pastor à moda antiga, mas eu sou ainda posso dizer um pouco a moda antiga no que se diz, no que se fala de dons espirituais. Eu acredito piamente sim que Deus fala com o seu povo. Eu acredito ainda que existe dons de profecias. Eu ainda acredito que o Espírito Santo é aquele que batiza com línguas estranhas e com fogo. Eu ainda creio que o Espírito Santo é aquele que distribui interpretações de línguas, dons à sua igreja. Eu ainda creio nisto. Por mais que ainda
no nosso meio existe muitas pessoas que deixaram de crer. Sabe o que é isso, amado? O diabo conseguiu tirar do coração dessas pessoas. O diabo conseguiu tirar a palavra de Deus do coração dessas pessoas. Porque antes não era assim. Antes acreditavam. Porque alguém profetizou uma mentira, ou porque alguém usou o Espírito Santo, em vez do Espírito Santo usar essa pessoa, aí ela já generalizou que todos são iguais, e não são, amados. Isso é uma mentira do diabo. O Espírito de Deus continua falando, e Ele é o mesmo, Ele não mudou. Por mais que a mente, as ideias, as concepções do ser humano mudam, e isso é notório. Até mesmo a igreja tem mudado. Mas eu não posso deixar de crer nos princípios da palavra de Deus para aceitar ideias puramente humanas. Não, eu preciso de continuar crendo, porque é isso que vai me dar motivação para continuar a minha caminhada servindo ao Senhor Jesus. Eu não posso desanimar diante das afrontas. Eu tenho que permanecer firme, cheio de ânimo, acreditando que Ele não mudou, que Ele continua sendo o mesmo. Efésios capítulo 6 eu já citei, mas eu quero falar do versículo 11. Olha o que diz o versículo 11 de Efésios 6. Diz assim. Acho fantástico isso aqui. Paulo escrevendo, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Agora que vem, contra as astutas ciladas do diabo. Tem muitos irmãos que não estão percebendo a ação e a cilada do diabo. Estão cegos ou não estão querendo ver. Estão céticos e não estão querendo ver. Às vezes o diabo está usando a boca dele. Quando Paulo escreveu aos Efésios, que diz assim, não deis lugar ao diabo. Eu fui pesquisar isso. Paulo não estava falando aos incrédulos. Paulo estava falando aos crentes. Não deis lugar ao diabo. Então, pastor, o crente pode dar lugar ao diabo? Meu Deus. O que tem de crente, me desculpa, amados, é chato falar isso, mas a verdade, e se ainda existe um lugar nessa terra onde pode e tem que falar a verdade, é púlpito da igreja, é a igreja do Senhor. Existe muitos crentes dando lugar ao diabo. A sua mente, a sua boca, seu comportamento. O diabo está usando ele. O diabo está falando na boca dele. Aí Paulo diz lá, não deis lugar ao diabo. E agora nós lemos Efésios 6,10, Paulo dizendo, meus amados, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. O diabo arma, e se nós não vigiarmos, eu estou falando para mim mesmo, se nós não vigiarmos e estivermos atentos, o que acontece? Você cai. Aqui mesmo. Se você não vigiar a sua mente, aqui agora, o diabo pode lançar uma seta na sua mente e você interpretar tudo que eu estou falando aqui do jeitinho que ele quer que você interprete. Eu fui dirigir uma igreja, deixa eu contar uma coisa aqui para os irmãos, não vou falar onde. O pastor presidente me chamou e falou assim, ó, eu estou te mandando para aquele lugar por esse motivo e esse. Eu estou tirando o pastor de lá porque a irmã, não assuste o que eu vou dizer aqui. Tem uma irmã lá, líder de senhoras, que ela não consegue ver o pastor como pastor. Ela vê ele como o homem da vida dela. O que é isso? Dá lugar ao diabo. Dá lugar a Satanás. Isso acontece? Ô, meu irmão. Está aqui a maneira de você ver, de você olhar, o coração. Está mal. Não vigia. Aí o diabo vem, lança a cilada dele, a astuta, a armadilha dele, e que ele é astuto, né? Ele arma e você cai, eu caio. Por isso que a gente tem que estar vigiando.
vigiando o coração. Irmão, restaurando o coração, tema do nosso seminário que nós vamos ter aqui dia 13 e 14, Veredas Antigas. Quem fazer esse seminário vai conferir o que eu vou estar dizendo aqui. Você vai descobrir coisa que está no seu coração, que o diabo conseguiu até agora dizer que não, mas a palavra de Deus vai trazer luz e vai mostrar que existe muita coisa que nós abrigamos no nosso coração, que está lá escondida e que precisa de ser retirada urgentemente, senão nós não vamos fluir na presença de Deus. A Bíblia diz que enganoso mais do que todas as coisas é o coração, e é verdade. É terra em que ninguém vai, diz o adágio, e é verdade. Coração, a Bíblia diz, ele procede às saídas da vida, diz Salomão. E Jesus foi mais além ainda, nos evangelhos. Ele diz que é no coração, a boca fala daquilo que está no coração. Se a boca fala coisas boas, é porque o coração está cheio de coisas boas. Mas se a boca fala de coisas más, é porque o coração está cheio de coisas más. Eu acho que eu já disse aqui a questão de Esaú e Jacó. Vocês devem lembrar que quando Jacó, disfarçado de Esaú, chega diante do seu pai, o que o pai disse? O pai já não estava enxergando bem, a visão dele já estava toda embaçada, e Jacó vestiu o casaco de Esaú, tudo peludo, fez o guisado e tudo mais. Resumindo a história, leva diante do pai, tentando enganar o pai. O que o pai diz? Passou a mão, disse: o pelo é de Esaú, mas a fala é de Jacó. Ali tem uma lição tremenda. A gente conhece a pessoa pela fala, pelo que você fala. Se você fala de coisas boas, se você fala de Deus, se você põe Deus em tudo na sua vida, se você fala de coisas boas, entenda, você está demonstrando o que está lá dentro. Agora, se você fala de coisas ruins, é porque lá dentro está amargo. Interessante que há poucos dias alguém mandou uma mensagem para mim pelo Facebook, e eu ouvi essa mensagem, ou melhor, eu recebi essa mensagem, e logo eu virei para o meu bem e falei assim: essa pessoa está mal. E não deu outra, 2, 3 dias depois nós ficamos sabendo o que estava acontecendo. Mas não adianta, as palavras, o que você fala, mesmo achando que está camuflado, revela quem você é, quem nós somos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. É tanto que a Bíblia, lá em Tiago, tem um capítulo por inteiro só falando acerca da língua, da fala, que é exatamente para que nós tenhamos cuidado. Assim como que se coloca um freio na boca do animal, diz Tiago, nós também devemos colocar um freio na nossa boca. Continuando, senão eu não vou falar quais são aqui os resultados, e enfim, o que nós devemos fazer para termos ânimo. Para concluir essa parte aqui, 6º ponto que eu quero compartilhar com vocês, que causa desânimo. 6º ponto, qual seria? Visão errada das coisas ou da vida. Muitas das vezes nós temos uma visão equivocada, até mesmo da própria vida. Tem um versículo bíblico que eu acho interessante e que ele cabe muito bem aqui, que está em Mateus capítulo 6 e versículo 22. Eu não vou ler, mas é um versículo bem conhecido que diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Se de sorte que, se os seus olhos forem bons, disse lá, todo o seu corpo terá luz. Agora vem o contrário. Mas se os teus olhos forem mau, todo o teu corpo estará em trevas. Amados, assim eu percebo o seguinte, que a intensidade do nosso ânimo depende da maneira como a gente vê a vida, a maneira que a gente enxerga a vida. Não podemos olhar para as nossas lutas de maneira negativa.
Eu não posso olhar para as aflições como um momento negativo. O vento está soprando o contrário? Tá. Mas deixa eu dizer uma coisa. Lembra-se disso que eu vou dizer aqui agora, que eu aprendi há muito tempo. Se o vento está soprando ao contrário, eu tenho que lembrar do avião. Por que, pastor, avião? O avião, ele só decola se o vento estiver soprando ao contrário. Então, se o vento está soprando ao contrário na minha vida, logo, logo eu vou, ó. Agora só que tem uns que vê o seguinte: pastor, o vento está soprando contrário, não vou dar conta. Aí eles já entram no desespero e no desânimo. Não, irmão, tenta olhar a vida, a adversidade, esta circunstância com um olhar positivo. Tente olhar com o olhar de Deus. Como assim, pastor? Olha, amados, se o vento sopra, se a adversidade venha, lembra-se do barquinho, lembra lá dos discípulos no mar, quando a tempestade veio, e Jesus, eu já preguei isso aqui, ele apareceu andando sobre as águas, e a Bíblia diz que foi na quarta vigília. Que é a quarta vigília? A quarta vigília está entre 4 da manhã às 6 da manhã, mais ou menos neste período, o dia já estava quase amanhecendo. Jesus aparece, e eles assustam, porque Jesus apareceu de forma assustadora. Eles acharam que era um fantasma. Eu sempre costumo dizer que tem momento na nossa vida que Jesus aparece assim, como um fantasma. Eu vejo irmãos, hora e outra, orando assim. De vez em quando eu vejo irmão orando assim: Deus muda a vida do meu marido, Deus muda a vida da minha esposa, ou então Deus muda a vida do meu filho, Deus faz alguma coisa. Aí quando Deus resolve fazer, ele assusta. Meu Deus, não era desse jeito não. Meu Deus, eu não queria. Meu pai, eu nem imaginava. Ah, mas você pediu. Se você orou para Deus fazer, Deus vai fazer, mas Deus vai fazer do jeito dele. Talvez ele vai aparecer como um fantasma assustador, que você vai assustar com a maneira dele apresentar a você. Talvez com uma enfermidade, talvez com uma perca, talvez com um ato de infidelidade, às vezes do seu esposo ou da sua esposa. Mas Deus mexe em lugares, amados, que nós... Olha, não tem comentário. O certo é que quando ele manifesta, quando ele aparece, é para resolver a questão. Isso é fato. Quando Jesus aparece andando pelas águas e os discípulos veem, é um fantasma, e um temor tomou conta do coração deles, de repente eles ouvem uma voz: não temas, sou eu. Chega o momento dele apresentar a nós e dizer: não temas. Não é um fantasma, sou eu mesmo, o mestre, e vim para livrar vocês desta tempestade. Eu já vivi tempestade na minha vida, que realmente eu confesso aos irmãos, eu prego o que eu vivi, que eu não conseguia ver outra coisa a não ser um fantasma. Mas chegou o momento dele dizer: não temas, sou eu. Sou eu, o seu mestre, o seu Senhor. E ele virá para o vento e diz: cala-te, vento. E virá para o mar dizer: acalma-te, mar. E uma bonança tomar conta. E você glorificará a Ele, porque Ele jamais desampara os seus filhos. Vamos aqui para me concluir. Aleluias, aleluias. Qual é o resultado do desânimo? Eu falei alguns aqui: desejo de morrer, perda dos objetivos. De repente tem muitas pessoas que perderam os seus objetivos exatamente por deixar o desânimo tomar conta. Eu tenho objetivo na minha vida. Eu sempre falo isso lá em casa. Eu ainda não perdi os meus objetivos. E uma das coisas para você analisar na sua vida se o desânimo está tomando conta, é exatamente você fazer uma leitura
de toda a sua vida e perceber se você ainda tem objetivo. Quais os objetivos da sua vida? Dá uma olhadinha com relação a isso. Outra coisa, o resultado do desânimo. Eu disse também, só resumindo aqui, ele nos paralisa totalmente. Ele nos faz estacionar a nossa trajetória. A gente para, a gente estaciona. Enquanto a Bíblia está sempre nos determinando avançar, avançar e avançar. Deus não tem prazer naquele que recua, diz a Bíblia. O escritor aos Hebreus diz que Deus não tem prazer naquele que recua. E é verdade. O soldado que volta atrás, o soldado que não vá à guerra, à peleja, à luta, por covardia, por medo ou por outra qualquer circunstância, ele não é digno de ser coroado. É tanto que nós temos o hino da harpa 418 que diz que depois da batalha, o que vai acontecer? Ele me coroará. O hino não diz que você vai ser coroado sem batalhar. O hino não diz que os coroados serão aqueles que estarão acomodados. Não, o hino diz, e a Bíblia também diz, sem dúvida alguma, que é depois da guerra, que é depois da batalha, depois da peleja, que a coroa vem. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Assim diz a palavra de Deus. Amados, outra coisa, o que causa, qual é o resultado do desânimo, melhor dizendo? As causas eu já disse. Uma das coisas que vem na minha mente também está baseado lá em Números capítulo 13, vocês devem conhecer a história. Quando nós sentimos complexo de inferioridade. Lembra-se daqueles 10 espias, voltando lá, que eles foram até a terra e chegaram lá. Lembra daquela expressão que eles dizem assim: nós somos como gafanhoto diante dos olhos dos habitantes de Canaã. Eles se colocaram tão pequenos, mas tão pequenos, mas tão pequenos, que a gente vê ali um complexo de inferioridade. Não que nós temos que julgar que nós somos grandes. Está vendo só que eu acho lindo as coisas de Deus, que as coisas de Deus é o seguinte: tudo é no ponto certo, é no limite. Nós não podemos nem exceder e nem tampouco retroceder. É tanto que a Bíblia diz assim, Salomão diz assim: não podemos ser demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio. Interessante isso. O crente, amado, o crente quando ele sai desse equilíbrio, que ele está num extremo e está em outro, e tem muitos assim, quando ele não está num extremo, ele está em outro. Já notou assim? Não tem aquele equilíbrio. Irmão, é um perigo, porque ele fica isso aqui, ó, oscilando. E qualquer hora, ele cai. A queda é grande. Porque quem está em desequilíbrio, a tendência qual que é? A queda. Nós temos que buscar um equilíbrio. Equilíbrio doutrinário, equilíbrio em tudo. Porque senão a coisa não vai. É complicado. E é bom dizer que os espias, quando chegam ali na terra de Canaã, e eles olham aqueles gigantes que ali tinha, que eram os filhos de Anak, eles dizem o seguinte: nós somos como gafanhoto aos olhos deles. Quer dizer, quando eles olharam para aqueles homens, eles perceberam-se que eles eram como gafanhotos. Então, amados, vamos buscar um equilíbrio. Vamos buscar este equilíbrio. Não considerarmos como pequenos demais. Para terminar, ingredientes para uma vida animada. Anote aí, primeiro, ter fé. Se você quer ter uma vida animada, não perca a fé. Não deixe que o diabo roube de você aquilo que é de mais precioso na vida cristã. É a fé. Amado, perdeu a fé, perdeu tudo. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ter fé, para quê, pastor? Para que ter fé? Até porque as coisas de Deus, ainda mais se tratando da salvação, não só a salvação, mas tudo que engloba a Deus,
Amados, tudo está baseado nessa palavrinha, nessa questão aqui, fé. Fé é a certeza, é a convicção das coisas que a gente não estamos vendo, não estou enxergando, mas eu espero. É óbvio que nenhum de nós nunca vimos o Salvador. Estou falando em questão física. Esses olhos, não vimos. É óbvio que este livro aqui foi escrito por homens. Sim. É óbvio, enfim, se formos entrar, mas muitas questões. Mas onde fica a fé? É aí que entra. Eu creio sim. Por mais que pareça assombrador, e parece que a ciência não explica, como pode Jesus cuspir no chão, fazer lodo, parece até nojento, né? Pegar o lodo e passar nos olhos do cego, e o cego passar a enxergar e dizer: eu estou vendo. Que médico oftalmologista pode explicar isso? Que ciência explica isso? Mas eu creio. Isso é fé. Um absurdo. Como pode falar que uma baleia engoliu Jonas? Se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu creria, porque a Bíblia está dizendo. Agora tem muitos que falam assim: não, eu quero saber detalhe, não, olha aqui, irmão, nunca entre nós. A fé, onde está a fé? O poder sobrenatural de acreditar nos milagres de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz. É isso que nós precisamos de preservar. Sabe por quê? Porque a fé nos motiva, amados. A fé traz ânimo. A fé nos encoraja. É por isso que muitas às vezes assusta a atitude de algumas pessoas que têm fé. Deixa eu contar um testemunho aqui. O Elisi conheceu, foi tideiro. Saudoso meu Manel Pedro. Foi meu cooperador ali no Nova Esperança. E eu carrego esse testemunho comigo. Ele era um homem de muita fé. Muita fé. E ele fez um pacto com Deus um dia. E o pacto dele, o voto dele, era, para mim como pastor, eu achei estranho. Eu falei assim, eu dei a bobeira de falar assim: não, e eu vou conversar com o meu Manuel Pedro. Vou falar para ele: não faz isso não, irmão. Faz não. Minha esposa lembra. Chamei lá em casa. Chegou lá, falei: meu Manel, não faz isso não. Olha, e contei. Eu vejo assim, assim, assim. Ele ouviu, porque ele é muito educado, baixou a cabeça. Ele falou assim: pastor, olha o que eu levei. Ele veio para mim e falou assim: pastor, eu respeito muito o senhor, mas por favor, não entra nisso não. Isso é uma coisa minha e Deus. Irmão, foi como eu recebesse um tapa. Porque eu entrei em algo que foi pessoal dele, Deus. Então, se era questão de fé dele, da maneira dele crer. Sabe o que era, amados? Ele entregava 10% de dízimo. Ele tinha uma pendência há muitos anos na Transurba, porque ele trabalhou muitos anos na Transurba, antiga Transurba, que hoje é Metrobus. E a empresa lesou ele, lesou feio. Ele trabalhou lá há mais de 20 anos. E a empresa lesou ele. E ele fez um pacto com Deus. Falou: Deus, a partir de hoje, eu não vou entrar na justiça, não vou buscar recurso. Mas eu entrego 10% na tua casa. E com uma questão de fé, eu vou entregar 20%. Porque eu sei que eu fazendo isto, pela tua obra, o Senhor vai me dar em retorno. Irmão, aí eu fui falar: irmão, a Bíblia só manda entregar 10. Para que você entregar 20? Irmão, eu entrei na questão. Falei: olha, a Bíblia, irmão Manel, fala para entregar só 10. Aí ele falou: pastor, isso é uma questão de fé minha e Deus. Não entra nisso, por favor. Deixa eu e Deus. Pronto. Levou o que queria. Euzinho aqui levou o que não queria, né? Na verdade. Questão de fé.
E resumindo, claro, Deus deu a vitória? Deu. Pouco tempo, 1 ano e pouco, 2 anos, saiu a sentença, ele ganhou a sentença, amados. E ele ganhou, naquela época, muito dinheiro, quase 100 mil reais. Me parece que foi 80 e tantos mil e mais alguma coisa lá, quase 100 mil reais que a empresa teve que pagar para ele. E o dia que saiu, ele ligou para mim, eu estava no trabalho, ele ligou para mim e falou assim: pastor, Deus me deu a vitória. E tem mais uma, eu quero que o senhor vá comigo. Lá no banco, na Caixa Econômica Federal, lá na 24, o dinheiro está lá. Mas é o seguinte, até ele pediu uma escolta, ele falou assim: eu quero que o senhor vá fardado e armado, porque eu vou sacar todo o dinheiro. Eu falei: irmão Manel, é muito dinheiro. Ele falou assim: não, pastor, eu quero que o senhor vai. Aí eu, então vamos. Aí eu agora não queria resistir mais ele, né? Aí chegou lá, amados, ele tirou os 20% da igreja, a igreja estava construindo, ele doou todos os vitrôs da igreja, comprou o carro dele, arrumou a casa dele, e Deus já o levou para si, mas ele deixou para mim este exemplo. Estou dando esse testemunho questão de fé. Fé. Eu fui no Gideões missionário há 2 anos atrás, e eu nunca tinha dado uma oferta missionária lá no Gideões. E Deus tocou no meu coração. Sabe aquela coisa assim que brota no seu coração? E eu doei uma oferta diferenciada que eu ainda não tinha doado. E quando eu entreguei, preenchi o cheque, fui lá na frente levar, eu disse para minha esposa: eu estou sentindo que Deus vai nos dar algo abençoado, eu não sei o que, e tal. Eu senti mais, sabe como que você, não é uma barganha, é quando você faz com ato de fé e você sente que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E fiz. Irmãos, cheguei aqui, e lá foi em abril. Quando chegou em junho, finalzinho de junho, meu cunhado chega lá em casa, está o carro aqui fora, pegou a chave da Tucson, me entregou nas mãos e disse assim: esse carro é seu. Ele comprou o carro, pegou o carro na sexta-feira, no domingo, ele chegou lá em casa e disse: este carro é seu, eu não vou ficar com esse carro é seu. Eu lembrei na hora, Deus me fez lembrar, falei assim: tá, eu estou dando a resposta pelo seu ato de fé. Deus faz. E quando a gente perde a fé, amados, a coisa fica monótona, a coisa fica sem sentido, a coisa fica muito no natural. E o diabo sabe tanto disso que ele está usando os seus agentes para tirar do nosso coração esta fé. Fé no sobrenatural de Deus. Fé naquilo que realmente nós precisamos de crer. O que, pastor? No impossível. O impossível Deus faz por nós. Desde que nós depositamos a nossa fé nele, acreditamos nas promessas da palavra dele. O tempo já se foi e eu quero orar a Deus, mas antes de eu orar, eu quero te chamar a atenção para uma única referência bíblica que eu quero fechar com ela aqui. Se você quiser me acompanhar, 2 Coríntios, vamos de pé. É o fechamento, eu quero ler essa passagem bíblica. Eu quero que você guarde esta palavra no seu coração. 2 Coríntios 4, 16 ao versículo 18. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem. Olha a fé aí. Não se atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Aleluia. Paremos, amados, de ficar colocando o nosso foco nas coisas desta terra. Ei, eu não estou dizendo que a gente não precise do trabalho,
do alimento, da roupa, dos estudos. Não estou dizendo isso. Precisamos sim. Mas o nosso foco maior não é isso. Não podemos pôr isso como prioridade máxima. Pode até ser prioridade sim, e deva ser. Mas não como a prioridade maior, suprema. Olha que a Bíblia diz, não podemos desfalecer ainda que o nosso homem exterior, essa matéria aqui, ó, física, aparência, se corrompa. E isto acontece, não é mesmo? Mas aqui a palavra de Deus está dizendo, contudo, o homem interior, aquele que está lá dentro, se renova dia a dia. E bom que aqui a palavra de Deus diz, esta leve e momentânea tribulação. A Bíblia está dizendo aqui que é leve e momentânea tribulação. Ela produz um peso de eterna glória. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. E Paulo continua ainda dizendo mais, não atentando nós nas coisas que se veem. Eu quero lhe chamar a atenção agora em nome de Jesus, para você mudar o seu foco, se é que tem sido em algo tão puramente humana e terrena, que você, além de você preocupar com isso, desejar essas coisas aqui, você tem que priorizar algo que é muito superior, que a Bíblia diz aqui que tem peso de glória. O que tem peso de glória? É a nossa salvação em Cristo Jesus, a nossa comunhão. Por que peso de glória? Porque é isso que vai nos dar o direito de um dia, depois que essa vida aqui encerrarmos, nós encontrarmos com o Senhor Jesus e vivermos para sempre com Ele. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Paulo, escrevendo a Filipenses, ele diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu quero te convidar agora a você pensar nas coisas de Deus. Quero te convidar agora a você pensar nas coisas que são verdadeiras, honestas, puro. Eu quero te convidar agora a você pensar em Deus. Vamos estar orando ao Senhor. Eu quero que você eleve a Deus agora a sua oração. Sublime Deus e Pai, acabamos, Senhor, de transmitir aqui a Tua santa e poderosa palavra. E eu sei, ó Deus, que o Senhor nos traz aqui nesta noite para nos confrontar com esta palavra e fazer-nos entender, Senhor, que no mundo, na verdade, temos aflições, como o Senhor assim já havia previsto, havia dito na sua palavra. Mas que na verdade, ó Deus, o Senhor está conosco, o Senhor é aquele que nos dá a vitória sobre toda e qualquer circunstâncias e adversidades. Senhor, não deixa, Senhor, que nada, Senhor, que nos aflige, venha roubar, venha tirar de nós o ânimo de continuarmos, de permanecermos, lutando, batalhando, pelejando, Senhor, em prol o Teu reino, em prol a Tua obra. Pai, nos ajude, Senhor, é o que eu te peço agora. E assim eu oro, te peço, no nome precioso, no nome querido de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. É a nossa oração e nós fazemos isto em o nome de Jesus. Amém e amém. Assente 2 minutinhos. 1, 2, 3, 1. Que é o dono poderoso Deus. E contra ele o inimigo não tem. A guerra é do Senhor. E a vitória é garantida na